Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste domingo, 10 de agosto, chamam de Dia dos Pais, né? Eu preferiria que fosse Dia do Pai, porque pais é pai e mãe, né? Quem são seus pais? Meu pai é o João e Maria, né? Dia do Pai. Eu quero homenagear aqui os pais que realmente educam e ensinam. Aquele pai que... Eu tive um pai assim, não conversava muito, mas dava bons exemplos de trabalho, de altruísmo, de ser sempre prestativo com todos, né? Sobretudo, porque me ensinou, me deu o microfone aos 6, 7 anos de idade. Bom, no sábado se festejou na Europa uma das 3 padroeiras da Europa, Santa Teresa Benedita da Cruz. Olha só que história interessante, né? Ela nasceu na Polônia, numa família judaica. Família rica, pelo que eu vi a foto da casa em que ela nasceu. Se tornou estudante de filosofia, uma super filósofa, procurando a verdade. Aí leu a biografia de Santa Teresa de Ávila e disse, puxa, descobri a verdade. Virou carmelita, entrou no convento carmelita descalça, né? E aí começou a perseguição aos judeus. Ela era de família judaica, tinha se convertido, foi batizada, crismada, claro, antes de entrar no convento. Foi abrigada com a irmã dela, Rosa, num convento da Holanda para fugir dos nazistas que tinham ocupado a Polônia, mas lá foi presa, levada para Auschwitz, e numa câmara de gás, em 9 de agosto de 1942, ela e a irmã Rosa foram mortas pelos nazistas. Fica aqui a história, porque a gente vê essas coisas se repetindo ao redor do mundo. Essas crueldades, perseguições políticas, ideológicas e cheias de preconceito. Bom, vamos então aos assuntos de hoje e do fim de semana. Não se esqueça, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje, todos vimos, mas eu não comentei aqui porque aconteceu depois da nossa conversa de quinta-feira, a ocupação das mesas diretoras dos plenários da Câmara e do Senado. Interessante, vocês notaram que a imprensa, o jornalismo conservador, todo aplicou a palavra motim para isso. Quando a senadora Fátima Bezerra e outras do PT ocuparam a mesa do Senado, eu lembro de Fátima Bezerra comendo quentinha na mesa do Senado, porque ocupou, não deixou ter mais sessão para a reforma trabalhista, né? Ninguém reclamou, era um momento natural. Eu não sei quantas vezes eu vi o José Genuíno interrompendo sessão, ocupando mesa, ocupando plenário, fechando as portas do plenário, né? Muitas vezes. Movimento normal, era movimento normal. É que aqui o julgamento das coisas depende de que lado né? Tanto que agora o presidente da Câmara mandou o nome de 14 deputados para a corregedoria da Câmara, pedindo punição deles por impedir a reabertura dos trabalhos, que na verdade não é reabertura, né? Porque não podia ter recesso enquanto eles não votassem a lei de diretrizes orçamentárias e tal. Bom, aí está aqui o nome deles, né? Os 10. Marcos Polon, Zé Trovão, Júlia Zanata, Marcel von Hatten, Paulo Bilinski, Sóstenes Cavalcante, que foi o porta-voz, o grande porta-voz, ele é líder do PL, Nicolas Ferreira, Zucco, Alain Garcês, Caroline Detone, Marco Feliciano, Bia Kisses, que é a minha representante lá dentro, Domingos Sávio e Carlos Jordi.
Eu falei em minha representante, quantos milhões de eleitores eles representam? Não está lá a deputada de Mato Grosso do Sul, do PT, Camila Jara, que teria dado um soco no estômago do Nicolas Ferreira a ponto de ele cair. Não está lá. Aí eu fico pensando, quem mandou isso foi o presidente da Câmara, Hugo Mota. Quando ele levantou aquela Constituição, imitando o gesto do Dr. Ulisses, eu confesso que acreditei, cometi o pecado mortal da ingenuidade. Para um jornalista não pode ser ingênuo. Eu acreditei. Mas depois vi que, pelas ações dele, aquilo foi falso, foi hipócrita. Ele jurou cumprir a Constituição, mas não faz cumprir a Constituição. Não se rebela quando o outro poder, no caso o Supremo, não cumpre a Constituição de que é guarda. E lá tem um projeto de lei de anistia com 274 assinaturas. E a coisa não está andando. Lá no Senado, segundo o Marcos Rogério, não são 41 assinaturas, mais da metade. Seriam 47, porque há senadores que estão de licença, vão voltar, mas aderiram também, e o suplente aderiu também, que na verdade tem 47. Quantos esses 47 senadores, esses 274 deputados representam? Quantos milhões de brasileiros? Eu acho que essas pessoas têm que pensar no eleitor, no cidadão, no pagador de impostos que estão representados lá dentro. Não é o Marcos Rogério, não é o Nicolas Ferreira, são os milhões que eles representam. Isso é democracia, minha gente. Eles não são nossos patrões, nós é que somos os patrões. A Bia Kicis é minha mandatária, eu sou mandante. Na sexta-feira eu encontrei com o deputado local aqui, o Thiago Manzoni, que é o meu representante aqui. Ele veio me perguntar se a ação dele está de acordo com o que eu esperava ao votar nele. É assim que as coisas funcionam. Bom, uma outra questão. Sim, o Trump vai se encontrar com o Putin no Alasca, que já foi Rússia, Os americanos compraram o Alasca da Rússia. E está ali no meio do caminho, com todo esse significado histórico. Vão se encontrar lá para falar sobre Ucrânia. Antes disso, o Putin ligou para falar com o Xi Jinping, para falar com o indiano, digamos, dentro do BRICS, mas não falou em primeiro lugar com o presidente do BRICS, que é Lula. Falou no dia seguinte, falou ontem. E eu vi que a interpretação da fala foi uma coisa... Não, o Putin quis dar satisfação ao pessoal do BRICS, das conversas que haveria lá. Aí eu penso sobre o BRICS, O que está valendo o BRICS? Eu vi aqui um editorial do Estadão, perguntando o que é o BRICS, O BRICS é uma miragem, diz o editorial do Estadão de sábado. A reação nula à ofensiva tarifária de Trump rasga a fantasia de Lula a respeito do BRICS, que em seu primeiro grande teste como bloco econômico mostrou que na prática é cada um por si. Tem uma outra do Estadão aqui, precisamos dar nome aos bois. O Brasil ainda não é uma ditadura clássica porque mantém alguns ritos democráticos institucionais, mas tampouco é uma democracia substancial. São dois diretores do Instituto Civis. Estão constatando o óbvio. Aí eu vejo aqui o óbvio também. Eu não mostrei para vocês, porque essa nota, carta da OAB ao país. Olha só, a OAB se pronuncia ao país. Ficou calada até agora. E a gente sabe por que ficou calada. O ex-presidente da OAB lá no Rio,
hoje é secretário de governo do Eduardo Paes, na prefeitura, disse que Bolsonaro deveria receber um tiro na nuca, né? Esse é o presidente da OAB. Agora, a OAB atual resolve acordar. Deve ter sido o vento norte da Magnitsky, né? Ficou dormindo o tempo todo, descumprindo os seus deveres. Está lá no artigo 133 da Constituição, quando fala dos advogados, né? E eu almocei com André Marcília na sexta-feira, e depois à noite ele esclareceu, sim, a OAB tem mais responsabilidade que um advogado individualmente, porque ela engloba o interesse dos advogados na defesa da ordem constitucional, da Constituição, das instituições, do devido processo legal, e ficou calada desde o primeiro dia, quando foi instituído há 6 anos, aquele inquérito do fim do mundo sem Ministério Público, que contraria 2 artigos da Constituição, 127 e 129, né? Como se fosse um inquérito administrativo interno do Supremo, que pegou gente que não tinha nada a ver com o Supremo, né? Foi urbi et orbi esse inquérito nas mãos do ministro Moraes. Mas aí a OAB diz assim: a ordem tem agido incansavelmente para reverter decisões que venham a ferir tais garantias. Tem atuado incansavelmente? Vocês, advogados que me ouvem, que têm dito para mim que a OAB acabou, concordam com isso? Aí diz assim: independentemente do viés ideológico dos assistidos. Ela tem que dar essa satisfação que é independentemente do viés ideológico, isso é óbvio. Isso deveria fazer parte da natureza da OAB, não é da circunstância, não é? E depois diz assim, olha só, a Ordem dos Advogados conclama todos os integrantes dos poderes da República, Executivo, Legislativo, Judiciário e todas as lideranças políticas e civis do país a firmarem um pacto pela pacificação do país. Será que acham que estão no DCE, no centro acadêmico? Acho que é simples assim. Em absoluto respeito à soberania pátria, ao devido processo legal e às normas constitucionais e legais, ao judiciário e a todas as instituições políticas. Eles antes disso, né, eles dizem que é preciso obedecer e tal à Constituição. A ordem seguirá independente e crítica, ativa e propositiva. Seguirá como? Se não veio seguindo até agora. E reafirma, somos agentes da legalidade. Nossa missão é proteger o Estado democrático de direito e o país contra quem quer que seja. Nossa bandeira é a Constituição, óbvio. Nosso lado é o Brasil. Sim, conselheiro Acácio, óbvio. Digam as coisas especificamente, sem medo. Ou era, claro, tá isso. Diretoria do Conselho Federal da OAB e Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB. Tinha que juntar todo mundo, então, para agradar todo mundo, saiu isso aqui. Eu já vi, eu estou há quase 50 anos em Brasília, já vi a OAB agindo pela legalidade, pelo devido processo legal, pela justiça, pela defesa do direito, né, de forma muito diferente e bem melhor, né? Bem melhor. Bom, eu já falei muito hoje. De Brasília, Alexandre Garcia.